As pessoas conhecem o que querem conhecer. As pessoas, elas... Hoje, mais do que nunca, eu enxergo, através das redes sociais, esse é um pensamento meu, não é que tenha que ser o seu, mas elas resolvem trazer todas as suas frustrações de não terem conseguido determinadas situações, porque não plantaram para isso, não abdicaram para isso, não ralaram, não estudaram, não trabalharam para isso. Elas pegam um case, assim, um quadrado de todas as suas imperfeições e procuram alguém todo santo dia para espelhar, assim, é você. Prazer, Elton. Muito bem. E hoje a gente está te recebendo aqui para contar um pouquinho dessa história do que é ser comunicador no estado do Piauí. Você é um cearense. Sou um cearense. E adotou o Piauí como casa. Acho que foi o Piauí que me adotou, na verdade. Como é? É muito louca essa relação. Eu vou completar 39 anos agora, em 5 de janeiro de 2020. E meu tio, ele sempre foi um apaixonado pelo estado do Piauí, falecido tio Elton. E ele é doutor em História, foi professor da Universidade Federal do Piauí e com 28, 27 anos passou para a Universidade Federal, para a cidade de Parnaíba. Era a última opção e ele conseguiu entrar nessa opção. E se apaixonou pela terra de uma forma absurda. E essa relação do Piauí começou a entrar em nossas vidas assim. Eu me lembro de que quando eu tinha 13 para 14 anos... 14 para 15 anos, nós passávamos férias em Luiz Correia, em Parnaíba. Naquela época a gente não tinha meio quem era de fora, criança não tinha um pouco essa distinção do que era Parnaíba do que era Luiz Correia. Era como se fosse um complexo só de turismo. E foi assim que começou essa história com o Piauí. Tu lembra da história do teu nome? Francisco e Elton de Paiva Vasconcelos. Meu pai, eu sou o mais novo, somos 4 irmãos, né? 2 homens e 2 mulheres. E meu pai, ele sempre foi... gostava muito de ler e tal. Segundo minha mãe me contou, eu acho que foi depois de uma garrafa de uísque, só pode aparecer esse nome. Mas na verdade, ele achava que pela pronúncia em inglês, de filho, que é son, era som. E ele queria botar Yeldson. E minha mãe achou que era muito feio, tinha que ter um Y. Aí ficou Yeldson. Eu acho que é mais, pelo menos é isso que ele explica um pouco. Tem um significado hoje? Não, a primeira parte do nome dele é Elton, o senhor Edson, né? O dele é Elton, e ele tirou o T, colocou um DY e o final de filho, como se fosse Sam, é mais ou menos isso, pelo menos é o que ele conta, né? Chique, né? Eu digo, pai, você estava bem nesse dia, ou você apontou o dedo lá. Mas engraçado, depois que a gente começou no Bom Dia, já tem um monte de Elton. Se você olhar no Facebook, vai ter um monte de meninada. Eu fico muito feliz, assim. Você é um dos caras que mais explora ou expõe o amor que você tem para sua família, pela sua família, não é? É muito complicado falar, ou é muito bom falar disso ao mesmo tempo, porque a gente, quanto homem, quanto mulher, né? Assim, você quando não tem... Desde que eu me entendo por gente, eu estava na rua. Quando eu me vi gente, eu já estava correndo atrás de um sonho, né? Então eu me lembro que eu sou filho de um bancário que saiu do banco e de uma dona de casa que abdicou da própria vida de trabalho para cuidar de 4 filhos, né? Então, quando meu pai ele saiu do banco, acho que eu tinha 13 para 14, ele resolveu montar algumas padarias, porque ele nunca na cabeça dele achava que só tinha que ter uma referência salarial, então ele tinha que ter mais coisas para poder garantir um estudo melhor e tal. E meu pai foi um cara muito desprendido de coisas materiais, assim. Ele sempre trabalhou pensando muito no estudo dos filhos, né? E quando eu me vi nessa situação, eu era aquele menino meio peça ruim mesmo, né? Não gostava muito de estudar, brincalhão demais, sempre muito imperativo, não aguentava ficar muito tempo parado. E com uns 10 anos, mais ou menos, eu descobri minha paixão pela música. Eu me lembro que eu pegava... Meu pai tinha uma sala de som, eu ficava ouvindo a Band FM de São Paulo, do Rio, e ficava à noite, para mim aquilo era uma coisa absurda, eu ficava ouvindo aquelas transições de vinhetas e tal.
Eu achava aquilo incrível. Eu fazia seleção de música no cassete para ficar ouvindo no carro, aí dava para meu pai, era meu presente, né? E quando meu pai perdeu o emprego, em 1 ano e meio ele conseguiu perder tudo que construiu durante a vida inteira. E como eu tinha 2 irmãs que já faziam faculdade, a Yeldna e a Yara, a Yeldna fazia enfermagem e a Yara estava fazendo direito. Então, em uma reunião familiar, a gente optou por ficar eu, meu pai e minha mãe juntos, e o meu irmão Elton Júnior, trabalhando para fazer com que as minhas irmãs terminassem os estudos na cidade de Sobral. E isso tudo aconteceu na cidade de Marco, no Ceará, quando meu pai perdeu tudo, né? E durante 2 anos eu parei de estudar, dos 13 para 14 até os 16 mais ou menos. Parei porque não tinha condições. O que sobrou foi um forno muito grande, um forno de fazer pão, uma belina, né, construção de belina em 82. Então, o meu irmão me ajudava a assar os pães durante a madrugada, a gente selava os pães e eu rodava em média 200 km por dia com um primo meu, que é o Douglas, que é de Ubajara. Eu rodava vendendo pão para poder trazer o dinheiro do trigo para a gente fazer de novo e gerar essa loucura. Isso foram 2 anos todos os dias e eu pesava na época uns 169 quilos. Tu sempre foi? Sempre fui, mas era muito maior, muito maior. E aí, como é louca a vida, aí meu tio, que era o irmão mais novo do meu pai, que meu pai o criou também, depois da morte dos pais dele, descobriu, meu pai muito orgulhoso, não deixava que ninguém soubesse que a gente estava muito ruim. Ruim não, estava péssimo. Você imagina você ter uma vida extremamente estabilizada, porque o difícil não é você chegar a uma determinada situação financeira, é você não passar pelo período ruim da vida. Eu não tinha passado, com 13 anos, meu pai já tinha vivido tudo aquilo, minha mãe, talvez minhas irmãs, mas eu particularmente não, então foi um choque muito, muito forte, né? Mas um aprendizado muito, muito grande também. E aí meu tio foi lá com um caminhão nos buscar, ele disse, daqui vocês não vão ficar mais aqui não, meu pai chorou muito no dia e tal, e aí fomos para Parnaíba. Foi isso, 13 anos? Não, tinha já uns 17, tinha uns 17 para 18 mais ou menos, foi quando a gente chegou em Parnaíba. Nessa transição, eu sempre fui muito apaixonado por rádio, né? Por música, como eu falei. Então, eu chegava por volta das 6 horas da tarde, e no Marco tinha uma cidade, na cidade de Marco, no Ceará, tinha uma rádio chamada Rádio Progresso. E ela tinha um slogan, né? Que era a sintonia do sucesso. Então, eu esperava da meia-noite para eu ir dar a hora certa. Para entrar no estúdio para dar a hora certa. Só para dar a hora certa. Aquilo para mim era a realização. E apaixonado, e ficava olhando até que me proibiram de entrar na rádio. O diretor falou, você não vai mais entrar aqui, você está muito entrão, muito furão. Eu acho que todo mundo que é apaixonado por rádio é meio que assim, é meio que piolho de rádio, né? Sim. E eu era da mesma forma piolho de rádio. Eu chegava, quando eu tinha folga, eu passava o dia inteiro pregando cartela de ovos às paredes para dar acústica e brincava e tal, nesse negócio todo. Essa situação toda que você vivenciou tem uma relação direta com o amor que você explora muito hoje? Sim, porque eu aprendi nesse período, é muito complicado você falar de família, porque cada família é uma célula, né? Então, assim, quando eu digo para você assim que as pessoas hoje, muita gente fala, eu vou dar tudo aos meus filhos o que eu nunca tive. Talvez a minha meta de vida com a minha esposa é dar todo o amor que a gente nunca teve. Não que meus pais não tenham me dado, mas que no decorrer dos anos, sabe, da vida, a dificuldade que cada pai, cada mãe vive, muitas vezes é marcada pela ausência por conta do trabalho. Claro. Né? Por conta do trabalho. E nós temos uma geração hoje que talvez seja extremamente preparada para a tecnologia, mas extremamente não preparada para a vida como talvez algum tempo atrás nós fomos forjados ali mesmo na dificuldade. Né? E foi onde entrou a cidade de Parnaíba, foi onde eu tive as primeiras oportunidades de rádio. Aí quando eu cheguei, eu meti, fui fazer um teste logo numa rádio Urbana FM, do Mão Santinha, filho do Mão Santa, na época do governo Mão Santa. E faz tempo, hein? Faz tempo. E aí passei, aí na verdade quem era quem fazia a minha condução nesse processo era o Carlos Mesquita, que hoje é nosso repórter do Bom Dia. Isso é muito legal, nós vamos falar disso lá na frente. E aí ele fazia de 8 à meia-noite, eu fazia de meia-noite às 3, e depois a gente foi invertido pela direção do programa. Daí eu passei uns 2 anos lá,
Eu quero ainda insistir, Yeldson, nessa coisa do amor familiar. Pois é. Tá? Isso atrapalha, ajuda o trabalho? Já me atrapalhou. Já, talvez tenha me atrapalhado. Hoje, assim, eu tenho muito mais discernimento, sabe? Eu queria ter os cabelos brancos que tenho hoje, com 20 anos, para não errar tanto, para não falar tanta besteira, para não magoar quem não deveria magoar. Mas só a experiência de vida dá isso, sabe? Aí com 17, 18 anos eu encontrei a Rilmara. A gente está junto há 19 anos, né? É muito tempo. E tem um fruto absurdo disso de lindo, que é a minha filha, a Ariane. E assim, são uma base, sabe? Ela é muito parceira, foi ela que acreditou em mim. Pra você ter ideia, eu não sei se vocês já passaram por isso, para quem sou radialista. Meu pai me expulsou de casa 2 vezes. E eu nunca usei droga, nunca fui um filho irresponsável. Por ser viciado ao rádio. A criação dele, o filho dele tinha que ter uma formação acadêmica que desse garantia de retorno familiar. Então me lembro, uma vez ele chamou uma pampa, colocou lá o pouquinho que eu tinha de rádio e disse: aqui você não fica mais. Isso não é profissão. Foi essa? Porque ele foi radialista, ele foi o primeiro radialista da família. E ele disse que sofria muito, né? Ele sofreu muito, ele não conseguia botar dinheiro em casa e tal. E ele não queria. Hoje eu entendo dessa forma, antes eu não entendia dessa forma. Eu queria bater e tal, a gente é muito parecido nisso. Eu nunca fui de desistir nada fácil. Então, eu disse: pois tá bom. Então, o que é que eu vou sair? Eu saí com 18 anos, eu saí de casa, para nunca mais voltar, nesse aspecto, 17 para 18. E eu fui morar com uma banda de pagode. O quarto que eu arrumei foi lá. Como foi isso? Eu já estava namorando com a Rio, uns 8 meses, eu gostava muito de pagode, como gosto hoje até hoje de samba. E eu conheci uma turma, eu disse: tem um quarto lá sobrando? Eu disse: tem. Em buraca. E aí a minha esposa, a mãe dela não queria. Você imagina uma menina de 49 quilos, já presta a fazer direito, tinha passado. Linda, bailarina clássica, pega uma radialista, com a mãe que queria, né? É muito louco isso. E aí ela economizava o dinheiro da merenda da escola para pagar meu almoço, lavar minhas roupas. Que legal, cara. E daí eu acho que dessa questão familiar. Então esse todo. E é muito bom maturar isso, porque nesse período você imagina que não que seja justificativa, mas você imagina que é um menino, né, que sai de casa, que não tem experiência de muitas vezes, como todo mundo já deve ter tido, de varar a madrugada curtindo com os amigos. Eu tenho uma passagem com meu pai que eu me lembro demais, que me serviu muito na vida. Eu me lembro que um dia eu estava assando pão de madrugada com ele e eu chorava porque eu queria ir para uma festa que ia ter lá. E eu falei: pai, porque os caras estão passando aí, todo mundo, e eu não vou poder ir para a festa? Esses caras podem ir, não posso, eu tenho que estar aqui trabalhando, eu tenho 15, 16 anos. E ele me falou: daqui a 10 anos volte no mesmo lugar. Olha quem está plantando o futuro e quem não está plantando. E depois você me diz. 10 anos eu fui lá depois. Que lição. 10 anos eu fui, tinha acontecido o que ele tinha dito. Eles se preocuparam muito mais com o presente do que com o futuro. Hoje você é um cearense serapiense. Muito mais piauiense, na verdade. E qual é o significado hoje de comunicar para todo o Piauí, Yeldson? Cara, é um sonho que é realizado, mas todos os dias é como se fosse o primeiro para mim. Eu tenho muito tesão em fazer. Eu faço com muito gosto. Eu chego muito cedo na TV, eu sou TV 24 horas, eu sou o que eu faço 24 horas. Hoje a gente tem uma equipe muito ajustada, mas isso leva um tempo muito grande, sabe? Mas quando eu olho para trás assim, lembro que eu dizia, né? Eu falava: olha, um dia eu vou falar para muita gente, e as pessoas zombavam muito. E isso era natural, né? Só que para aquele menino que era extremamente inseguro, aquilo balançava demais. Né? Você era inseguro? Muito. Você imagina um cara que não é do Estado, né? Que não tinha as oportunidades que os outros tiveram no início, de você ser colocado em um veículo grande de comunicação. Para alguns achando que era goela abaixo. É muito complicado você, sem nenhum familiar numa capital como essa. Assim, eu me lembro de cenas que eu chegava a casa, vou desistir. Deu medo? Muito, muito. Medo de quê? Medo de não... Porque eu disse, eu só saio, eu só volto aqui para casa no dia que eu conseguir ter sucesso. E ficava muito isso na cabeça, né? Muito forte isso. Mas Deus é perfeito, sabe? Ele casa tudo na hora certa. E quando eu falava agora há pouco para ti, que é natural que nesse meio termo você erre por tudo. Você erra com quem você ama, você erra com um amigo.
Porque você precisa apanhar para aprender. E essa relação de convivência não foge muito da convivência de televisão. Porque talvez quem trabalha com comunicação conviva muito mais tempo com pessoas alheias, entre aspas, estranhas, do que com a sua própria família. E você tem que saber lidar com isso. E chegar em casa e dar uma desligada no filtro para não poder ficar 24 horas TV, né? Meu pai me dizia muito que a única vantagem de envelhecer é saber mais. É o que meu pai disse, cabelo branco não é para qualquer um. É. O que você ensina para as pessoas da tua equipe, já que isso é importante? Olha, eu tenho recapitular aqui um pouquinho, né? Como é que em rádio eu te falei como eu comecei em televisão. Eu saí da rádio, meu pai, quando a gente foi para Parnaíba, eu resolvi montar uma radinha comunitária. Nos fundos da minha casa, tinha uma casa alugada, na São Sebastião, e eram 2 casinhas de cachorro. Sim. Aí eu fazia o estúdio de edição de Foz 4.5, gravava naquela época com um Shure SM58, beta, e tinha uma mesinha Yamaha, 12 canais, com um transmissorzinho de 50 watts, e montei uma rádio comunitária e saía fazendo pergunta do supermercado. Ali e tal, para ajudar em casa de alguma forma, né? Sim. E aí foi quando eu fui para outra rádio urbana e surgiu uma oportunidade na TV 14 de agosto de começar. Lá eu comecei como editor gerador de caracteres, eu fazia o GC. Então comecei dessa forma, gerador de caracteres, passei a auxiliar cabo-man no estúdio, como cabo-man, depois fui para auxiliar de câmera, depois eu voltei para ser, como já editava áudio, me colocaram para editar áudio, fui para editor de vídeo. Assim, isso me deu uma larga experiência para poder cobrar. É isso que eu vou te falar na frente, né? Daí eu fui para chefe de produção do programa, que na época que era da Carol Porto. E aí as melhores oportunidades eu comecei a receber quando o Marcelo Rocha, o jornalista Marcelo Rocha, que é daqui, que é um pai para mim, Sim. Ele chegou e enxergou um pouco mais de talento, talvez do que os outros não tinham, não sei o que era, mas enfim, ele conseguiu visualizar isso. E aí ele me propôs, já trabalhando no grupo do PG, só que ela não era uma sucursal, né? E aí ele disse, topa fazer um programa à tarde, Rota do Povo? Eu digo, top, mas antes você tem que ganhar experiência em repórter, então vai pra rua. Aí eu comecei a fazer entretenimento, eles me deram um programa de clipes antes, que era o Litoral News, que eu mesmo editava. E aí foi quando a oportunidade, ele disse, o teu teste talvez seja tipo para quarta-feira, e a apresentadora passou lá porque tinham pintado o estúdio, né? E ela estava grávida, e não tinha ninguém para apresentar, Carol. E não tinha ninguém para apresentar. E eu disse, estou aqui. Bobeou. E aí foi quando me colocaram na sexta e segunda já me deram um programa. Esse programa policial chamado Rota do Povo. E aí com um mês a gente dobrou o faturamento que era, se você me perguntar isso, não sei como. Eu acho que é muito mais um lance de empatia, de comunicação, sabe? Eu acho que eu sou muito mais vendedor do que talvez comunicador. Pronto, essa é uma boa pergunta. Já a gente aprofunda um pouco mais sobre isso. E aí, deixa eu te perguntar então. Eu falo muito, tu vai me parando. Certo, eu tô vendo aí que tu quer adiantar as coisas. Calma. Tá bom, tudo bem. Quando você disse que iria ser um apresentador de TV e iria falar para 1 milhão de pessoas, o que as pessoas te diziam? Zombavam. Zombavam? Muita gente. Muita gente. Quem sempre, eu falo, 2 pessoas sempre acreditaram muito em mim. Meu tio Veltman e minha mulher. Essas 2 pessoas sempre... Meu pai acreditava, minha mãe, é claro que me imaginavam, né? São 4 filhos, para dar mais atenção para um e para outro. Mas assim, amigos mais próximos, eu conservo quase todas as minhas amizades de muito tempo atrás, sabe? Eu tenho amigos como o Daniel, que é de Parnaíba, a gente tem 21 anos de amizade, o Carlos Mesquita, já mais de 20. Na equipe do Bom Dia em Especial, há 16 anos, os meus cinegrafistas são os mesmos. O Denis, eu adoro escolher a equipe, eu não gosto que me coloquem ninguém para trabalhar, é uma coisa minha, e eu não gosto de gente com experiência. Tu gosta de ensinar, eu não gosto de compartilhar? De compartilhar. O Denis foi assim, o Mesquita foi assim, o Kilson, puta de um repórter, na minha opinião, policial e não tinha oportunidade de televisão. Já teve tem um cara muito talentoso. Tem um cara aqui em Teresina, que para mim é um dos maiores talentos que eu vi em televisão, mas infelizmente ele, acho que não quis, chama Diógenes, acho que é Diógenes,
Eu não lembro o sobrenome dele, mas é um Você dos é grandes cardiólogo. talentos que eu vi. Fez aqui com rádio É também. aquele menino tinha um talento para venda, não sei o que foi que houve, mas um menino muito talentoso. Eu vi outro dia, hashtag volta Denis. É porque ele entra de férias, a gente tem uma relação de irmão, né? Assim, a gente consegue criar isso. Aquela brincadeira de que nós somos uma família, e é verdade. Hoje eu estou gravando aqui, a gente só deu uma reunião agora na televisão, né? E o diretor Urias estava dizendo, rapaz, vocês são o único programa que não dão dor de cabeça, porque a gente é muito fechadinho entre a gente. Então, o problema a gente resolve lá, o que acontece no estúdio fica no estúdio. Porque eu acho que um tem que proteger o outro mesmo, sabe? É uma família mesmo, né? Mas essa coisa de que as pessoas disseram, o Yeltsin tá maluco, tá viajando na maionese, esse negócio não vai dar certo. Em quê? Nesse aspecto? No sentido de apresentar um programa de TV que alcançasse... Para 1 milhão de pessoas. Isso. Eu sou muito focado, sabe? Quando eu quero alguma coisa, eu miro longe. E eu trabalho com muito planejamento. Esse era o grande sonho? Era. Eu não pretendo ir embora daqui por nada. Eu já recebi N convites, mas não curto. Eu sou muito apegado aqui. Eu tenho boas amizades aqui. O que eu construí tudo é aqui. Teresina é uma mãe para mim, o Piauí em si. E é muito complicada essa nossa profissão de comunicador, entre aspas, de massa, né? Você fala para muita gente, porque as pessoas só enxergam de um tempo para cá. Elas nunca... Vê a relação. Elas nunca enxergam o alicerce que foi feito para você chegar lá. Meu pai também dizia umas coisas assim, muito sábias, né? Ele dizia assim, olha, esse menino não se cria. Na comunicação, quem foi a primeira pessoa que disse o seguinte, esse aqui tem jeito. De verdade, que me convenceu, porque tapinha nas costas você recebe todo dia. Claro. Né? Quem me conheceu, que me deu muita força para que o Osés que me deu a oportunidade, né? Mas o Marcelo Rocha, o Marcelo Rego. Marcelo Rocha. O Marcelo Rego foi um cara que me deu a oportunidade em rádio também, e ele foi um grande professor para mim em áudio. Muito tempo eu não falo até com o Marcelo. Tem o João Júnior, que foi um grande cara. Assim, eu gostava de extrair o que as pessoas tinham de melhor, para depois tentar também... Fazer seu estilo. Repassar isso. Por exemplo, eu pouco assisto televisão local. Porque eu acho que cada comunicador ele tem que ter a sua essência, da sua forma de comunicar. Quando você começa a assistir demais, é natural que o ser humano acabe assimilando um pouco dos trejeitos. Quando eu falo que não assisto televisão local, é pelo menos os programas parecidos com o que você faz. Perfeito. Né? Assim, eu tento pelo menos não assistir muito. Claro que você tem que ter referência. O formato do teu programa hoje, ele é um formato americano. É um mix, é um morning show. É uma mistura de policial com político, entretenimento. Porque com o passar do tempo você vai avaliando o que dá e não dá. E assim, graças a Deus lá na TV, depois de algum... Isso claro que nem sempre foi assim, mas depois de um determinado tempo, você cria a possibilidade de poder fazer mais e eles te darem carta branca, né? Então, no início foi tudo muito engessado, né? Eu não tinha a liberdade que eu tenho, até porque foi muito complicada a minha chegada. Você imagina que é o dono da emissora tirar um cara de Parnaíba, te colocar num horário que na época não era bem quisto, mas com toda a polpa que ele disse, faz tudo para que ele faça. Assim, é muito complicado, inclusive na cabeça dos companheiros. Então, por determinado tempo, naturalmente, você era muito rejeitado. É muito aquele que chegou de fora, vai tentar invadir a praia do outro. Tipo, se eu vi assim no corredor, você vai passando e o cara fala assim, daqui uma semana volta para Parnaíba, daqui um mês volta. Acontecia? Demais, daqui um ano volta. Aí quando deu um ano... Tava lá, firme. Né? E assim, com muito pé no chão, sabe? Com muita tranquilidade. As pessoas confundem muito em televisão cobrança com arrogância, trabalho com prepotência. Qual a tua rotina de trabalho hoje? Trabalha quantas horas por dia? Trabalho em média 16 horas por dia. Então, eu acordo todos os dias às 3h30, 3h40, já estou pertinho de estar indo para a TV. Nesse período, eu gosto de ouvir podcast, então eu já acordo, coloco na atualização do dia, leio o básico, pelo menos para ter informação sobre alguma coisa, sobre tudo. Chego junto com o Denis, então 4 e pouquinho a gente já está na TV, a gente avalia junto o que vai para o ar, o que não vai, porque eu acho que o grande lance do apresentador de programas como esse, que são muito imediatistas, né, do que está acontecendo, é que você pelo menos tenha assistido parte das reportagens para você poder pelo menos comentar alguma coisa sobre aquilo. Então a gente faz essa avaliação juntos. Eu tenho outros negócios, é uma coisa que eu sempre tive muito vontade de não ficar,
pelo exemplo do meu pai, eu digo que meu pai é o maior exemplo de sucesso e muitas vezes de insucesso para mim. Sucesso porque você conseguir educar 4 filhos, criar 4 filhos bons, uma família linda e se virar do jeito que ele se vira ainda hoje, mas é sucesso de não ter tido esse cuidado de dar uma tranquilidade maior no fim da vida e tal. Mas é um grande exemplo para mim. Por que jornalismo? Não sei fazer outra coisa, a não ser isso e vender. É uma paixão, é o poder de comunicar. Desde pequeno eu gostava de me comunicar, adorava câmera. Você é jornalista ou você é vendedor? Eu sou comunicador. Eu acho que rótulo é muito complicado, sabe? Eu vejo muita gente com preconceito com quem é radialista. Tem gente que gosta de colocar o dedo e falar assim, é radialista, você não tem o diploma. Como se fosse menor. Pois é, eu vejo demais isso. E eu acho uma grande besteira, sabe? Muitos que vão estar me assistindo agora vão entender com o tempo. Agora muita gente pode dizer assim, é idiotice que ele está falando. O que a gente aprende, pelo menos em cursos específicos, eles norteiam muito. Mas quando vocês caem na realidade do dia a dia, vira tudo. Aí você tem que extrair do que você estudou e tentar acoplar a realidade. Para que isso se una. Fazer essa conexão. Fazer essa conexão. Porque só aquilo ali daquele jeito não vai funcionar. Porque o mercado é um leão. A gente tem um monte de ideia legal. Na hora que você põe em pauta, não deu audiência. Infelizmente é o mercado. O Chico Anísio dizia um negócio bem engraçado, que é assim, que o maior adversário dele era a solidão. E aí ele dizia que pintava telas com os 2 demônios que mais lhe atormentavam. Um era o mar e o outro era a solidão. Quais são os teus medos hoje? As perguntinhas mais fácil, não? Isso é simples. Isso é simples. Os meus maiores medos? Cara, eu diria pra ti que é morrer cedo. Esse é um dos grandes medos que eu tenho. Por isso que eu faço às vezes coisas muito rápido, eu sou muito intenso nisso. Eu não espero nada para amanhã. Se eu puder fazer hoje, eu faço. Se eu tiver que viajar hoje, eu viajo. Eu não deixo nada, porque eu tive grandes perdas da vida assim que me magoaram, que mexeram muito comigo, né? Do meu tio. Eu perdi uma sobrinha. Ele morreu de câncer, né? E era um cara que fez tudo por mim. Tudo, absolutamente. E ele perdeu uma filha afogada na piscina de casa. Né? Nossa. Então, o nome da minha filha é em homenagem a ela, né? O nome dela era Iane, e aí eu só coloquei o R da mãe e ficou Riane. Tem a tia Tânia, que é uma grande mulher também, que sempre acreditou muito em mim, tia Tânia. E meu maior medo é de morrer cedo e de não poder voltar para casa. Acho que são os maiores. O resto te desenrola. Como você convive com esses medos? Cara, muito apegado a Deus. Extremamente, eu acho que você ter Deus na sua casa não é você passar o dia na igreja, o dia no culto, fazendo louvor. Eu acho que é muito mais evitando fazer o mal às pessoas e tentando distribuir o bem e respeitando, sabe? Eu acho que é mais ou menos por aí, é o ensinamento que ele deixou pra gente. A fé é muito forte em você? Incondicional. Incondicional. Pra mim, ele me norteia muita coisa, sabe? Os ensinamentos dele. Como é que você processa a fé? É um cantinho, escondido, sozinho? Cara, a gente tem um costume, a minha esposa, de a gente orar todos os dias antes de dormir com a minha filha. Então, é um momento bem único da gente, sabe? A gente faz muita coisa juntos, inclusive sempre pedir a Deus e que nos proteja. A gente tem uma união realmente muito forte e ela tem se fortalecido ainda mais nesse período sazonal de time, né? de vida, de prosperidade, de prospecção de vida. Você passa por muitos buracos, né? E esses buracos te ensinam cada vez mais a valorizar o que tem que ser valorizado. E só o que traz isso é cabelo branco. Não adianta você querer antecipar os fatos que você não vai conseguir. É a experiência, né? É a experiência de vida. Você me perguntava agora se eu era mais comunicador ou vendedor, né? Eu acho que a grande sacada de quem faz jornalismo, de quem faz comunicação de massa, é aproveitar também a visibilidade que você tem para montar outros negócios, sabe? Quando a gente se acomoda, você faz o programa, é um conselho que eu dou para muita gente, terminou o programa, vai para casa, toma um banho, sai de novo para trabalhar. Procura outra coisa, não perde o time. A gente tem que aproveitar enquanto está dando certo. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu tive a cara de pau com 1 ano de bater na porta do PG e chamar, quer ser meu sócio?
Ousado. Aí ele falou, mas o que você vai me oferecer? Eu digo, quero fazer um programa de vendas durante os intervalos. Ah, ele disse, essa fórmula já é conhecida. Eu digo, mas dá resultado. Você já tem um nome? Tem. Qual é o meu custo? Eu disse, eu digo, nenhum. A gente vai editar e entrega o programa. Nós fizemos o Emem Ofertas. Me lembro que a gente ficou com 2 anos no ar com esse programa. Ele foi recorde de faturamento durante 1 ano. Ganhei uma boa grana. E depois nós fizemos, é o que eu te digo, muitas vezes a gente é julgado pelo agora. E muita gente esquece o que você fez para trás. Trajetória, né? Eu acabei fazendo 13 edições de Feirão Moribem. Foi uma outra proposta usada. A Caixa fazia feirões no Brasil inteiro, referência à Caixa. Eu montei um projeto junto com a nossa equipe e apresentamos para o Paulo, apresentamos na época para a diretoria da Caixa, e o Piauí passou a ser a única capital que não realizava feirão da Caixa, faria o Feirão Moribem, né? Aí, então, sempre, na época, eu corria para dar palestra no interior, eu tinha que resolver o problema de ter uma casa para dar para minha mulher, para ficar em casa, e aquilo era muito louco na minha cabeça, né? Talvez por isso, uma pesquisa que saiu local, em 2017, que os novos comunicadores ricos do Piauí te colocaram na lista do primeiro. Sou de família. Eu acho que cada um recebe pelo que faz. Sabe assim, eu não posso ser hipócrita e dizer que a televisão me paga bem, mas me paga porque eu dou um bom faturamento. Mas eu não vivo só de televisão. As pessoas têm que entender isso, associado Você é rico? Não, eu vivo bem. Eu vivo bem. E vivo para minha família. Como é que conviver com dinheiro? Para quem não já teve dinheiro, eu já vi meu pai tinha uma grana boa. Eu vivi tudo que era bom viver. Quando ele quebrou, o difícil não é comer o feijão com arroz e o ovo. O difícil é comer filé mignon e nunca ter comido feijão, porque você volta. Pronto, tá de boa, não tem problema. Já teve lá e aqui? Não tem, assim. Eu não tenho muito, assim, em relação à vida do dia a dia, eu não tenho muito luxo, não. Qual o significado do dinheiro para você? Cobrir as necessidades especiais e suprir o que for necessário de saúde, ou ajudar quem eu gosto e quem necessita verdadeiramente. Eu me preocupo muito em futuro, sabe? Eu aprendi na vida que você só gasta metade do que você ganha por mês. Se você não fizer isso, você entra numa roda que você não consegue mais. Tem muito a ver com o empreendedorismo que você faz hoje. Tem. O que o comunicador tem que ter de empreendedorismo? Ousadia. Tu é ousado? Eu não tenho medo de errar. Se errar, o máximo que eu posso receber é um não, fecho as portas e vou para outra oportunidade. Já errou nos negócios? Eu uso das oportunidades. Minha esposa teve uma trombose e quase que morreu, depois do nascimento da minha filha. E ela passou a ter uma alimentação saudável, espetacular em casa. Então ela mudou a rotina de muita gente, inclusive a minha. E a gente comprava em lojas de suplementos naturais. Eu digo, vamos ter a nossa. Ela disse, boa ideia, disse, vamos estudar o mercado. Vamos. Estudou um mercado, já tem há 3 anos, uma empresa disso. Sempre mexi muito com eventos, sempre gostei dessas feiras que a gente fazia. Eu tenho uma produtora de eventos. Bem, então, assim, eu me rebolo como todo bom nordestino para tudo que é lado. É muito fácil falar sentado na frente de um computador, deitado numa cama, pelo telefone e julgar as pessoas. O difícil é, há 22 anos, você acordar 4 horas da manhã e trabalhar 16 horas por dia. 15. Não dormir, abdicar de tempo. Aí é difícil. Você é muito julgado? Muito, mas eu não me preocupo mais tanto com isso. Antes me doía. Principalmente quando minha mãe me ligava chorando, meu pai me ligava chorando, amigas me ligam preocupadas. Hoje, assim, eu não estou muito mais ligando para isso, não. Já liguei muito. Eu confesso para ti que a insegurança da juventude, né? Ela te dá muito isso. E principalmente nos tempos em que vivemos hoje, que a internet todo santo dia procura alguém para transformar em demônio. Chico Anísio, vou usar ele aqui algumas vezes, Fica à vontade. porque ele é um exemplo assim de muita coisa. E ele dizia que a piada é uma tragédia de ontem, de que a desgraça é uma notícia de ontem. O que faz o jornalista? O que faz o jornalismo? Nesse aspecto que você fala? Sim. Olha, no Bom Dia, por falar em relação ao que eu faço, né? Claro. No Bom Dia, muita gente no início achou que era uma besteira a gente tirar a pauta exclusiva. Porque não sei se vocês lembram disso, mas quando eu vim fazer o Bom Dia, não era Bom Dia, era Ronda Primeira Edição.
E você pegar o nome Honda, que tinha como um ícone o Beto, que é até hoje, né? Sim. Que é um puta de um comunicador de massa, cara muito bom. E era muito difícil desassociar a área policial daquela brincadeira, daquele humor, para fazer um programa sério. Era muito complicado, você era todo dia, era julgado, o Honda, e aquilo. Aí eu digo, não. Aí eu fui lá bater na porta. A gente tem um nome bom, que é o Bom Dia Meu Norte, vamos mudar? Ele disse, topa mesmo? Eu digo, topa. Aí ele disse, como é que vai fazer o programa? Ele disse, com sorriso. Eu falei, com sorriso, porque o cara que acorda pela manhã, eu acho que a única coisa que ele não quer é um cara ranzinza gritando e enchendo o saco dele. Acho que ele tem. O nosso público feminino é espantosamente maior do que o masculino. Das senhoras dentro de casa. Acho que a coisa mais difícil em comunicação é criar o hábito da audiência. Você ligar a televisão sem saber o que vai passar, ou ligar o rádio sem saber o que vai ouvir, mas por entender que aquela pessoa já faz parte da tua família. Você é um cara que entende de mercado, monta negócios, visualiza as pessoas, o comportamento. O teu programa, ele tem muito de tragédia, muito de violência, por ser factual. E você, nós, comunicadores, sabemos todos que as pessoas são muito mais ligadas nas tragédias e tal. Claro. Isso é intencional? Cara, eu acho que não. A gente mostra realmente o cotidiano. Você vê no Brasil inteiro, a maioria das manchetes dos principais jornais, elas são sempre negativas. A gente tem um grande exemplo aqui, que é o Meu Norte, que na maioria das suas manchetes, ela traz manchetes propositivas, de entender que a gente precisa disso para falar. Hoje o Bom Dia, no escalonário dele, eu não trabalho no Bom Dia como espelho. Para quem está assistindo a gente, espelho é o esquema do programa, como vai funcionar. Eu deixo meio que no termômetro, né? Eu vou sentindo o programa e vou chamando o que vai. O ponto, o famoso ponto. Eu trabalho com um ponto que eu me escuto e escuto o Twitter inteiro aberto. Eu não deixo fechar o ponto. Então eu escuto tudo que todo mundo está falando, porque quando dá um erro de um áudio eu já consigo identificar e já vou para outro lado e tal. E o rádio é que te dá isso, né? Esse poder de improvisação. O teu programa, qual é a narrativa do teu programa? O que tu quer passar para as pessoas? Cara, eu quero passar de tudo lá. Eu quero passar alegria, passar emoção, passar a realidade, de uma forma meio que didática para a meninada que está aí, já que a gente perde muitas vezes para o WhatsApp. Sim. Não é verdade? É mostrar que o caminho é triste para quem entra nesse mundo que aí está, né? Que é de droga cada vez mais cedo, de aliciamento, de prostituição. É o que a gente tem para mostrar, infelizmente, mas a gente tenta levar um pouco de alegria no esporte, um pouco de alegria nos bastidores dos famosos, justamente para a dona de casa que está acordando e está assistindo a gente. O público masculino, geralmente, ele está ali entre 5h40 até 6h40, que é a hora que ele está se preparando para sair para o trabalho. E eu tenho muito cuidado em não desrespeitar a família que está me assistindo do outro lado. Mas ao mesmo tempo tem algumas matérias que são bem fortes. Claro. Eu fiz muita matéria forte. Muita. Eu fiz muita coisa muito grosseira. Pesada. Hoje eu não faria mais. Não, né? Mas tu bota os outros para fazer. Também. Hoje tu coloca o que usa. Mas assim, hoje os meninos eles têm um termômetro muito massa assim, do que é legal e o que não é. Acho que pela didática do programa, a gente já entende um pouco assim, do que vale, do que não vale. É claro que a gente vive a empresa é privada, claro. A gente precisa de resultados. Sim. E esses resultados são alcançados através de índices de audiência. Tu tem noção da tua audiência hoje? A gente realiza muito pesquisa interna, o Urias é muito cri-cri nisso, né? Ele faz pesquisa, a cada quase 15 dias a gente tem pesquisa interna na TV. Então, de quase 7 anos para cá, todas as pesquisas mostram que a gente vence bem entre 10 para as 6 até umas 7h50, 8 horas. Para a gente é um feito absurdo, porque é um programa feito por um monte de menino, né? E todos, assim, fora uma galera que veio da base do rádio. Sim. A maioria que está com a gente lá, tudo veio de rádio. Isso é bom. Né? O Kilson veio de rádio comunitária, eu vim de rádio comunitária, tenho orgulho demais de falar disso. Tem o Carlos Mesquita, tem o Ivan que veio de rádio comunitária.
é a turma que aprendeu na faculdade do balcão da vida mesmo, sabe? De apanhando num dia e tentando sobreviver. Os relatos do Kilson, quando a gente está batendo papo, eu acho a coisa mais linda, ele é muito grato e ele fala que passou 20 anos anunciando festa e todo mundo achava que ele não era legal para televisão. Isso é muito solidário, né? O jornalismo é como solidário. é que não é legal, cara? A gente tem aqui experiências maravilhosas com Chico Filho. Tem Sim. tanta gente boa que já passou pelo Bom Dia, cara. Sim. Então, essa narrativa do programa, quero insistir um pouco mais nisso, Elvis, essa narrativa do programa, a audiência que você tem, tudo que tu coloca lá, talvez seja a agenda do bar, na noite, ou na tarde, ou no meio-dia, ou na hora do café. Hoje eu te digo que o Bom Dia, a nossa equipe, que eu acho que o sucesso que é o Bom Dia, ele não é singular, ele é um programa extremamente plural, cada um tem a sua participação. Eu acho que se comparar um time de futebol, a gente tem pode falar palavrão, né? A gente tem um puta de um goleiro, um puta de um lateral direito, um puta do zagueiro, e eu tô às vezes, muitas vezes, só para cabecear. Então é um time muito forte, que é extremamente plural, desde a turma do ao vivo, enfim, hoje o Bom Dia, não sei se vocês sabem, é praticamente um ciclo de 30 pessoas diárias. Muitos vendedores e tal. Tu acha, como é que o Bom Dia ajuda as pessoas que estão em casa assistindo? A gente é muito solidário a causas, eu sou muito, quando mexe com família eu fico meio louco assim, então compra a briga mesmo, né? E se for para falar 1h30 lá, no caso eu acabo falando. A gente ajuda muito parte solidária, embora eu não goste muito de expor, muitas vezes a gente consegue resolver na interna isso, de uma forma mais rápida. Mas o Bom Dia ele é muito legal porque ele leva para o telespectador de manhã o jeito piauiense de ser, o jeito de falar, o jeito de fazer matéria, os bordões, as brincadeiras. Eu acho que quando existe respeito de ambas as partes, da gente, da nossa equipe para com o telespectador, isso acaba sendo recíproco com o tempo. Mas Beato, você nunca errou, nunca falou besteira, ou um monte de vezes. Para que serve o jornalismo? Para resolver muita coisa, para ajudar muita gente. Tu já tem essa consciência do quanto? Total, eu acho que o microfone ele tem muita responsabilidade, ou muitas responsabilidades. É que nem um bêbado pega um carro. É uma arma. Se ela é utilizada para o bem, ela será utilizada para o bem. Se for utilizada para o mal, ela será potencialmente ruim. Existe poder no jornalismo? Cara, eu acho que não, poder não. Eu acho que o jornalismo ele é muito mais de agregar, de união, do que de poder. Poder é efêmero, ele passa. Você se sente poderoso hoje? De forma alguma, poderoso é Deus. 64 mil pessoas seguindo você? Não, de forma alguma. 1 milhão de pessoas lhe ouvindo, lhe vendo? De jeito nenhum. Você acha que isso não é poder? Não. O que é poder? Poder é quando você tem a oportunidade de oportunizar alguém, aí você tem poder. Você não tem poder? Nem sempre. Tu acha que o que tu diz lá não é agendado no almoço? Mas isso não é poder, isso é jornalismo. Comunicar. Isso é que é jornalismo. O poder é efêmero, um dia você tem, outro dia você não tem. Jornalismo todo dia. Meu pai me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer quando eu comecei na televisão. Ele disse, e aí, velho, como é que eu faço aqui? Ele disse, faz jornalismo sério todo dia, porque todo dia tem pauta. Se você for ser palhaço, lembra do palhaço do circo. Ele passa do palhaço para ser o bilheteiro, porque um dia a graça acaba. Hoje a gente está vivendo um mundo multimediático. Você é um cara que trabalha muito bem nas redes sociais, às vezes, inclusive, cria certas polêmicas. Não sei porquê, cara. E sabe por quê? É porque potencializam demais, né? Essa relação de quem apresenta um programa de televisão e daqui a pouco está na rede social, como é que você convive com isso? Sou eu. Eu não monto máscara, não. É aquilo ali mesmo e acabou. Meu maior prazer da vida não tem errado. Como eu trabalho muito forte, começo 3 da manhã, quinta-feira, dia de cinema da família, quinta e sexta. É sagrado. Sagrado, sagrado. Quem conhece Tua rotina. a minha rotina, sabe, assim, eu pouco saio de casa, eu gosto muito da minha casa. Eu procurei fazer uma casa que eu tivesse tudo que eu gosto ali, né? Que eu sempre sonhei. Então, se você me falou se você era rico, a minha riqueza talvez seja essa.
Eu não tenho nada melhor para mim na minha vida do que eu abrir a porta e sentir o cheiro da minha casa. Esse é o meu maior patrimônio. Um amigo meu me disse que a casa dele é estar com a minha família. É mais ou menos isso. Cada lugar, cada cheiro, é bem isso, sabe? E assim, meu prazer é estar com gente, que não é nem só com a família, mas gente de perto que te faça bem. De um tempo para cá, eu te juro que eu tenho expurgado gente negativa, sabe? Eu sento num lugar para bater um papo, o cara começa, pô, meu dia foi ruim, perdi isso, chefe, um abraço, eu tô indo embora. Sério? Sério. Porque acaba Só traz coisa ruim. Energia é complicado, né? E não dou muito ouvido a coisa ruim também. Tem muita energia ruim na rede? Tem. Nossa, como é tem. Como é que tu O absorve? Twitter tá a terra do demônio, lá todo dia tem uma briga grande. Tu bloqueia? Como é que tu faz? Bloqueio, a rede é minha. Entra nela também quem eu quero. Entra no grupo. É privado meu Instagram, por exemplo. Eu sou bem honesto, assim, eu não vou compartilhar com alguém que eu saiba que se o cara vai lá e faz um comentário do tamanho do mundo, ele não quer me seguir, ele não quer saber da minha vida, ou muito menos me acompanhar. Então não vai ver. Bloqueia. Rápido. Como é que tu sai do grupo? Por exemplo, a minha mulher me ajuda muito mais nisso, ela tem acesso, então ela já sabe que eu fico às vezes pé da vida, ela já vê, já tira para eu nem ver. Assessora. E tudo, Como é que tu faz para sair do grupo do WhatsApp que não tá legal? Eu pouco participo de grupo. Eu só tenho mais grupos de WhatsApp das empresas, do programa, e eu estabeleci uma meta que eu tenho comigo agora, pelo menos, foi muito isso em 2019, depois das 7 da noite eu desligo o telefone. O Michael Jordan. Ninguém vai resolver nada. Depois Não vai, né? Mas o Michael Jordan, jogador de basquete, você vai muito lá nos Estados Unidos, conhece um pouco dessa cultura, percebe-se pelas coisas que você escolhe, né? Tem algumas coisas que você extrai muito de lá. Né? Acho que a roda que dá certo, você tem que ser copiada mesmo. Né? Americano é bom mesmo nisso. Comercialmente é espetacular. Empreendedor. Muito. A cultura é outra, né? É uma cultura de consumismo, né? Mas assim, o que eu tiro de grandes exemplos é o respeito, principalmente às pessoas, sabe? Lá você é só mais um no meio da multidão. Não tem muito essa... E o empreendedorismo, sabe? Assim mesmo, é extrair do menos o mais. É meio louco isso, mas assim, você consegue tirar muito disso. O Michael Jordan disse que ninguém via a quantidade de cestas que ele já tinha errado na vida para poder acertar aquelas que ele acerta de 3. 9.000 cestas em uma temporada, ele errou. Quais foram os teus erros no jornalismo? Muitos. Falei cada besteira. Tem muita coisa que eu me arrependo de ter feito. Tu não tem filtro? Não tenho. Eu ia falar, merda é essa. Cara, talvez é por isso que dê certo, sabe? Eu não planejo muito não, eu não maquio muito nada que vai pro ar. Tem dia que eu falo uma coisa, quando termina o programa, eu já estou ligando pedindo perdão à pessoa. É mesmo. Eu tenho grandes amigos que eu falei mal de uma determinada situação e de um tempo pra cá eu tenho dito assim, quer saber, eu vou zerar tudo que eu tiver. Pô, eu tinha uma briga grande com o Silas, pô. Briga de besta, de ego, de menino. E um dia a gente resolveu sentar e botar panos quentes. E aí, como é que é? Vamos ficar... Tá certo, vamos zerar isso aqui, tá zerado. Legal, muito bom. Esse mundo que a gente vive, ele é muito desigual, concorda? Concordo. Educação, dinheiro, saúde, segurança, muito desigual. Qual é a tua opinião sobre os direitos humanos? Irmão, eu vejo muita gente falar em direitos humanos, tem muita gente que é séria, que faz um trabalho incrível, mas tem muita gente que se aproveita da própria desgraça dos direitos humanos para de alguma forma se sobressaírem através disso, sabe? Eu acho que se a gente puder todos os dias usar a comunicação que você tem, o jornalismo que você tem para diminuir essa desigualdade de alguma forma, já é uma grande contribuição. Nunca ninguém vai conseguir fazer isso do dia para a noite em grande massa. Nunca. Isso é besteira. Eu estava comentando agora na sala ali antes que o mundo está tão louco que se a gente faz uma manifestação cultural num bairro X, num local tal, onde a turma se reúna para tocar um Bumba Meu Boi, para pegar a menina, a polícia vai lá e recorre o som. Aí daqui a pouco estão reclamando que a meninada está toda na droga. Nós vemos numa capital que não tem praia, que de um tempo para cá é que as pessoas têm despertado mais para um bem-estar maior, de alimento. Mas vamos lá, o que era? Era cachaça,
Era sair com os amigos, roda de droga, alguns, claro, outros não. E eu vejo a desigualdade, se a gente não começar definitivamente a oferecer educação de qualidade, porque quando a gente fala em favela, quando o cara fala em favela, que o traficante, ele é tão pequeno, perto da grandiosidade de gente boa que vive nesses lugares, que eles não representam, sabe? Eu conheço situações de filho, eu já vi situações, eu me lembro o nome dela, que era o nome da minha mãe, Dona Joana, ela me falava com orgulho, ela lavadeira, e a filha dela estava fazendo medicina. Será que ela não representa muito mais do que um traficante que foi preso? Agora, quem aparece mais? Você bate muito nisso, né, Nelson? Essa é a tua colaboração. Eu acho que a droga, social? ela destrói qualquer tipo de droga, sabe assim? As listas e as ilícitas. Eu fumei durante 10 anos e no dia que minha filha nasceu eu parei de fumar. Graças a Deus eu nunca usei nenhum tipo de droga ilícita. Mas eu acho que a droga ela leva muito para um caminho ruim, sabe? Que mais cedo ou mais tarde, se você não tiver uma preparação, uma base familiar muito boa, ela vai te levar para um lugar muito ruim. A tua bronca é com a droga ou com o traficante? Cara, mas acho que essas duas andam juntos, né? Mas o traficante ele é muito vagabundo, né? Ele utiliza muito das famílias para conseguirem o que querem, né? O tráfico, ele falava dos Estados Unidos, né? Lá ele é muito forte quanto a isso. O cara pode até traficar, mas ele vai passar 30 anos. Aqui o cara trafica, passa 5, 4, 3 meses, sabe? É uma luta em glória? Eu acho que tem muita gente que se aproveita disso para se eleger. A verdade é essa, infelizmente. Quando você cita várias situações, pessoas que vivem nesse mundo, não é? Nesse mundo maluco, você não está propagando, não está porque isso não mostrar... incentivando mais? Não, pelo contrário, quando eu mostro um menino de 17 anos com 2 tiros na cabeça, dizendo para quem está em casa assim, vai entrar, vale a pena ver a mãe sofrendo, chorando, que passou a vida inteira batalhando. Olha, e é muito de personalidade, e a droga ela não escolhe. Eu conheço casos de gente, filha de juiz, filho de médico, traficando LSD. Muito mais pela vibe de mostrar para os amigos, desafiando. É muito louco isso, sabe? Vamos lá, vamos dar aqui uma volta. Você é um cara influente, querendo ou não, você é um cara influente hoje. Todo mundo conhece você. Como é a sua relação com as fontes? Fidedignas, respeitosas e fiéis. Esse é o grande segredo. O que as fontes já te pediram que você disse não? Tem fonte que é maravilhosa, mas tem fonte que quer te usar, né? E a experiência te mostra isso. Por exemplo, ela quer bater em alguém, ela te usa para dar o recado, aí você recua. E aí? Mas de vez em quando você entra no rabo de foguete desse. Mas só o tempo mostra, né? Só o tempo... a experiência te diz, principalmente que você trabalha em empresa privada, com empresa privada, isso vale muito para quem está nos assistindo, é que a gente tem que ter muito cuidado para não ser pólvora na arma dos outros. Porque, vamos supor que você seja o dono aqui da empresa, e eu sou teu funcionário. Quando eu bato fortemente em uma determinada situação, sim, e prejudica demais determinado setor, ninguém vem para cima de mim, não. Vai para cima do empregador. E a gente tem que lembrar que o empregador ele tem pelo menos 300, 400 famílias para sustentar também, para dar oportunidade. Então é muito egoísmo da minha parte querer aparecer muito mais, batendo, eu sou o cara, eu posso tudo. Aí é a história da experiência, sabe? Você já foi usado? Já errei muito, mas eu volto a dizer, a experiência ensina. Sim. Hoje eu te juro que eu queria muito pensar como eu penso hoje com 23 anos, 24. Você tem uma visão ampla de mundo, você vai lá ver outras aqui referências. Talvez eu apanhei também pra caramba na vida, né? Isso ajuda, né? Muito. Aqui também a gente sofre pra cacete também. Apanhei mesmo, sabe? Eu me lembro que o primeiro comercial que eu fechei, e eu agradeço demais, essa história é muito legal, com o Dr. Rondinelli. Eu me lembro quando eu cheguei aqui que o Paulo me disse, você vai ter agora, tem que vender. E ele fala, porra, tem que vender, né? Porra, bora vender. Eu botei a pastinha debaixo do braço e fui para Noroeste. Achei bonita a loja. Eu digo, é bem aqui mesmo que eu vou vender.
E aqui, senão eu perco o raciocínio aqui. Sim, Noroeste, vender. Noroeste. E você foi lá. Aí eu peguei a pasta, coloquei debaixo do braço e fui lá. Primeiro dia, chá de cadeira. Chá de cadeira. Segundo dia, de 9 da manhã às 4 da tarde. Ele vai lhe receber amanhã. De novo. Um dia depois, foram 8 dias nessa situação. Quando foi aí foi na terça-feira, eu esperei até 4 horas da tarde sentadinho, bem aqui no centro, né? Pertinho da sede. Aí ele desceu ao vivo, eu nunca tinha o visto, né? Sim. E ele desceu, e ele fala meio um pouquinho fã, assim, né? Ele falou: oi, Elton, tudo bom? Eu digo: tudo bom, doutor Rogério? Não quero mais saber qual o programa, não. Traga o contrato que eu vou. Venceu pela insistência. Ele é meu patrocinador até hoje, já tem 16 anos comigo. A maioria dos anunciantes do Bom Dia, eles têm mais de 10 anos. Que maravilha. A maioria tem mais de 10 anos, a maioria. Jornalista mente? Não, acho que às vezes ele é induzido a errar. Pelo menos quem faz a coisa séria. Quando eu te disse há pouco tempo atrás que o microfone ele é uma arma, ele é uma arma. Tem gente que usa para extorsão, tem gente que usa para chantagem, tem gente que usa para poder barganhar as coisas. Não deixa de ser uma grande arma. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Legal. Até que ponto o cidadão participa do teu programa? Ele é fundamental. O feedback é ele. Você tem que estar muito ligado nisso. É muito rápido, quem paga a conta é ele. Se ele não gostar, ele não vai consumir. Se ele não entender que aquilo é legal, ele não vai trazer para ele, né? O que precisa ter, Yeldson, para ser um jornalista? Paixão, extremamente, porque os primeiros anos não são fáceis. É por isso que eu volto a bater na tecla. Quem acha que ser apresentador, ser repórter é um mundo de glamour, é muito ao contrário. O que tem de glamour no jornalismo? Depois que você consegue determinado, entre aspas, status, respeito, talvez as coisas consigam acontecer mais rápido, não é? Acontecer um pouco mais rápido. Eu acho que basicamente é isso. Por exemplo, assim, tem que ter muito discernimento de não aceitar as coisas. Hoje a gente vive na época do arroba, né? Tudo é arroba para lá, arroba para cá. Se a gente não se der respeito, ninguém vai respeitar. É muito melhor, às vezes, você pagar um café do que você usar 64 que você falou para pedir um café. Como é que eu vou poder cobrar caro se eu não me respeito? O jornalismo anda se respeitando? Não disse isso. Eu disse que cada um tem que se respeitar. Cada um se respeite. Tem gente que procura o jornalismo de mais... eu acho que é muito mais entretenimento do que jornalismo, né? Tem gente que faz mais isso, que tem mais essa linha. Tem outras pessoas que têm outra linha, né? Eu, por exemplo, nas minhas redes sociais, eu mostro basicamente meu trabalho, minhas empresas, meu cotidiano e faço alguns posts para amigos, principalmente quem está iniciando. Eu tenho grandes amigos que começaram o negócio, dá para ajudar agora, vamos lá, porque lá atrás eu também precisei. Legal essa solidariedade. Sabe? Lá atrás eu também, e muitas vezes bateram a porta. Como é que tu vê a análise hoje do nosso jornalismo? Muito boa, não acho ruim não. Eu acho que a gente tem muita gente talentosa, muita gente talentosa. A gente vive uma era muito boa. A internet tem ajudado, a produção de conteúdo diário hoje na internet é uma coisa surreal, é absurda de boa. Né? E eu acho que há uma democratização muito grande hoje da informação, já justamente por conta disso. Porque tem tanta gente talentosa que talvez há 20, a 15 anos atrás não teriam a oportunidade de ingressarem na televisão por isso ou por aquilo, e hoje eles montam uma câmera, gravam com o seu conteúdo e eles se comunicam. É isso que eu digo, não precisa ter o rótulo que é jornalista. Ele precisa, eu costumo dizer que comunicador não se fabrica. Ou você nasce, ou você não nasce. Mas tem algum detalhe que você aprende. Mas é lógico. Você nasceu andando? Não. Não foi caminhando? E não foi aprendendo? Exatamente. Mas não nasceu com as pernas? Exatamente. Se tivesse as pernas. Você aprendeu a editar o áudio, aprendeu o enquadramento, aprendeu a luz, né? Quando eu te falei que eu posso cobrar, e quando eu chego na segunda-feira do plantão, eu digo,
A gente tem um grupo, eu digo, e aí, o que é que tem de matéria, turma? Só, olha, aí um bota 6 matérias, eu digo, só não vai me dizer que as 6 foram feitas na cabaninha da Central de Flagrantes. Ele ali via muito como é. Aí os caras falam que é cabaninha, eu digo, eu já fiz muito isso, ficar esperando o cara chegar para fazer a matéria. Isso é empreendedor. Né? É a visão do todo, né? Mas eu acho que cada repórter e cada comunicador, o cavalo selado, ele passa na vida de todo mundo. Eu acho que é muito injusto de Deus dar oportunidade para alguns e para outros não. Eu acho que ele dá para todo mundo. Agora, para ter a oportunidade, primeiro a gente tem que estar preparado. Comunicador é um produto do meio? Não vejo assim. Eu conheço tanta gente que é comunicador e não está na televisão. E é comunicador da sua comunidade, da sua realidade, que comunicam com idosos, que comunicam com crianças e são comunicadores. Existe ficção no jornalismo? Existe. É o brilho, muitas vezes. Tu, de vez em quando, monta essa ficção para atrair? Não montar nada, não. Quando eu te falo de ficção, é que muitas vezes você abrilhanta determinadas situações, determinadas histórias. Eu acho que fazer televisão é contar histórias. Perfeito. Você pode contar a história, uma história cru, você pode fazer um upgrade nessa história, você pode colocar mais elementos, mais personagens. Eu acho que isso é um pouco de cinema, é um pouco de... Você pega, às vezes, um gato que salva uma criança... E transforma num meia hora de programa. É o feeling, é aquilo que dá. É muito básico. Você está aqui fazendo o programa. Aí você tem 3 cinegrafistas, você tem 2 produtores, anunciantes assim. Quando você toca num assunto que os caras correm para ver, é a mesma coisa que acontece com a dona de casa que larga a panela e corre para frente da televisão. Isso é ser comunicador? Eu acredito que seja, é o feeling, né? Por exemplo, quando os meninos contam a matéria, eu brigo muito por isso, e eu falo, o Ivan é o que mais sofre na minha mão com isso. Eu digo, Ivan, o que é que tem do plantão do final de semana? Ele diz, tem isso. Eu digo, não quero escrita não. Você tem que me vender a matéria, me venda, me convença que a matéria é boa. Tu briga pela boa pauta. Claro, e é assim do início ao fim do programa. O que tem de política no jornalismo? O Piauí é um estado totalmente diferente dos outros, eu vejo assim, sabe? Porque se você vai para outros estados, você tem no meio-dia, fala de cidades, aqui é política. Você vai de manhã, é política, porque o povo respira política, né? E aí você vai... Não tem jeito, você tem que falar de política. Aí eu tento falar de política de uma forma diferente, mas do meu jeitão ali, de brincar um pouco com isso, de tirar uma boa onda, de cobrar muitas vezes, mas de uma forma mais... Eu entendo que fazer política já é muito sério. Né? É muito responsável, mas se você levar isso também de forma ranzinza para amanhã, que o cara tá ligando a televisão, tá acordando, fica meio chato. Perdeu a audiência. Eu acho que não funciona muito, tanto eu faço em drops política, eu faço rápido. Jornalismo bom é aquele que incomoda? Jornalismo bom é aquele que ajuda. Jornalismo bom é aquele que distribui coisas boas. Jornalismo bom é aquele que distribui amor. Jornalismo bom é aquele que distribui bons sentimentos, é aquele que planta coisas boas, é aquele que faz sucesso. E tudo isso que eu te disse aqui incomoda quem não consegue fazer. O que te inspira no jornalismo? Fazer o bem. Quando você tem a oportunidade de fazer o bem, você tem que fazer. Qual a cena que tu lembra que diz, puxa, isso aqui foi muito bom? Isso que eu fiz aqui foi... Nessa área policial, ajuda a desvendar grandes casos, de bater... Eu me recordo, assim, são vários casos assim, mas alguns casos especiais. Teve um jovem, rapaz, um menino bom, trabalhador, morreu com um tiro na cabeça de graça. E eu falei para a equipe, eu digo isso, todo dia a gente vai lembrar esse caso até prenderem. Queira ou não, se você não lembrar todos os dias, porque é da periferia, não é que é menos ou mais importante que alguém. Mas se fosse um filho de alguém mais importante, seria muito mais rápido. Se você não tiver, pelo menos, usar, que você me perguntou de poder e influência, usar talvez a força, eu falaria isso. A força que você tem de push, de chegar mais rápido, isso me faz muito bem. Isso não é poder? Não, isso é push, é força. Poder, eu lhe digo que é efêmero. Ele vem e vai rápido, é como com uma caneta. Político, você é político. Comunicador, político, você está político. Comunicador, você é comunicador. As pessoas podem tirar tudo de você, menos o poder de você se comunicar.
Porque hoje, se ele tiram da televisão, você vai para o YouTube. Se cancela o seu canal no YouTube, você usa outras redes sociais. Então, você tem opções de expor. E quem te gosta vai te seguir nisso. Hoje você escolhe o que faz? Em que sentido? Todos os aspectos. No jornalismo, sim. No jornalismo, eu escolho, pelo menos assim, em termos de programa de televisão, eu já fiz todos os programas, quase todos da Bel Norte. Mas eu sou meio, assim, eu sou meio tranquilão quanto a isso. Se me derem função, eu faço. Eu não tenho besteira com isso. Se disserem amanhã que eu vou ficar escalado para ficar lá tanto tempo transmitindo, eu não topo muito mais assim a fazer transmissão, não gosto mais de fazer muita transmissão de show. Até porque eu acordo muito cedo e acaba me deixando. Quando o cara passa 3 dias sem dormir, com 20 anos, é uma coisa. Com quase 40 é outra. É totalmente nível, diferente. Né? O que você não faria no jornalismo? O que eu não faria no jornalismo? Que eu não me dou bem? Ou que eu não faria definitivamente? O que você não faria? Boa pergunta. Cara, no jornalismo eu já fiz quase tudo. Mas eu acho que eu não usaria o jornalismo. Eu não usaria o jornalismo para acabar com a carreira de ninguém. Eu não usaria o jornalismo, o verdadeiro jornalismo, né? Porque existem fakes e situações fakes que são... Com o tempo é o senhor da razão, né? Sim. Mas eu acho que fazer jornalismo por mal, assim. Acho que basicamente é isso, fazer jornalismo por mal. Muito bem, doutor Johnson. Eu estou nervoso ainda. Nós temos um quadro aqui que chama-se Já acabou? Calma. Já ou jamais? É um bom papo. Já ou jamais é o quadro. Já ou jamais? Isso, certo? Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta, você diz já ou jamais. Já banhou à vontade no litoral? Já. Aliás, o litoral mais lindo do Brasil, né? À vontade. À vontade. Ah, beleza. Já. De noite. Você defende. Você defende muito o litoral, né? Eu acho que a gente tem um potencial turístico absurdo, cara. Tem um menino aqui que vendeu tudo que tinha, ele trabalhava com eventos. É o Tibúcio. Ele vendeu tudo e foi para lá e comprou um carrinho. Hoje ele tem uma frota de quase 14 veículos. Ele está explorando aquilo como quem procura uma agulha no palheiro. E eu acho que é um cara que tem que ser muito valorizado, sabe? E é isso que eu falo. Agora, a gente tem que fazer a nossa parte. Não dá para você pegar a sua família, você rodar 320 quilômetros, vai lá na beira da praia, o cara te cobrar R$200 no peixe. Eu acho que assim, a gente também tem que ter esse feedback de entendimento. Você também tem investido lá em algumas coisas? Eu faço alguns investimentos lá, mas eu faço uma prospecção de muito mais futuro, bem na frente, né? Eu penso em alguma coisa daqui 10 anos lá. Agora, imediatista, não. Já se arrependeu da informação que deu no ar? Já. E ligou? Já. E ligou e liguei e pedi desculpa. Legal. Já dei muita barrigada. Já chorou escondido da família por conta dessa profissão? Quase todo dia. Quais são as dores do jornalista? Poder fazer mais, às vezes não conseguir. Ser julgado demais sem ninguém te conhecer de verdade. As pessoas não te conhecem? Muitas vezes não. As pessoas conhecem o que querem conhecer. As pessoas, elas... Hoje, mais do que nunca, eu enxergo, através das redes sociais, esse é um pensamento meu, não é que tenha que ser o seu, mas elas resolvem trazer todas as suas frustrações de não terem conseguido determinadas situações porque não plantaram para isso, não abdicaram para isso, não ralaram, não estudaram, não trabalharam para isso. Elas pegam um case, assim, um quadrado de todas as suas imperfeições e procuram alguém todo santo dia para espelhar, assim. É você. Se o cara fala alguma coisa, a internet tá meio chata, você não pode falar mais nada. Se você fala alguma coisa, essa semana, eu fui olhar, eu nem costumo olhar, mas minha mãe me ligou preocupada. Aí o cara falou que eu tinha jogado um ponto no chão e que eu tinha humilhado os profissionais que trabalham comigo. Ele foi tão rude, tão ridículo. Ele não atentou a entender que o meu ponto é um cabo que é ligado aqui, que é ligado atrás, é como esse microfone. Nem que se eu quisesse arrancá-lo, eu não conseguiria. Ele não entende que o diretor de vídeo, e eu te digo isso porque eu entendo nesse aspecto,
O diretor de vídeo não cortou a tempo de eu chamar o patrocinador para vir, ele usou de uma outra forma. Foi uma verdadeira fake news. Ele tentou transformar isso em uma coisa negativa. Machuca? Não, porque eu já aprendi, eu estou com calo grosso nisso. Eu sei que isso vai durar 2 dias. 2, 3 dias. Depois... Mas quem não é acostumado com pai, como mãe, acaba batendo. E só sabe o que é uma porrada dessa quem sofre. Você tem um coração muito grande. Eu sou muito mais coração do que razão. Talvez eu evito hoje muito porque eu não tenho trava. Eu compro briga pelos outros que eu não deveria comprar. Eu vou atrás de uma história que não é minha para poder resolver. E eu apanho muito por conta disso. Eu quebro muito a cara. Muito bem. Já segurou a notícia ali? Já segurou a notícia? Em que sentido? No sentido de que essa informação eu não posso dar agora. Muitas vezes. Eu acho que fidelidade com a fonte é isso. Você ter a informação e saber que se eu liberar aquela informação eu vou prejudicar o trabalho ou vou prejudicar quem me deu a informação. Já soltou a notícia sem todas as informações? Quer dizer, sem todas as informações que complementam? Não, porque eu acho que o jornalismo dinâmico, ela vai depende muito da informação que você recebe. Muitas vezes você recebe uma operação tal, com o decorrer do programa você vai pegando todas as informações. Essa pergunta é bem legal porque é muito clássico de faculdade, né? Quando você vai para o dia a dia, imagina você ter parte da informação, você ter todas as diretrizes, eu disse, não, agora eu vou elaborar um boa, eu vou fazer. Você não tem como esperar. É muito complicado. Não é arriscado. Mas é por isso que é bom você se cercar de gente boa. Porque quando eu dou o briefing para os meninos, cada um já sabe sua função. Carlos checa em tal lugar, Denis checa quando foi. Na hora que os meninos têm a confirmação, aconteceu mesmo. Aí eu falo. Aí eu digo, agora corre atrás das outras informações. E eu acho que nessa fase do jornalismo você vai aprendendo, você passa a ouvir muito mais fonte oficial. Não sai da sua boca, deixa sair da boca dos outros. Isso é importante. É um pouco da imparcialidade que a gente busca. Calma que ainda tem. Sabe que ele deu a mão? Já deu carteirada? Não é do meu feitio, não. Odeio isso. Eu tenho um cara que trabalha comigo há muito tempo e eu odeio, a gente tem algumas regras. Não parar em lugar errado. Não desrespeitar a fila. Quem me conhece sabe que é a mais pura verdade. Eu odeio ser privilegiado por isso ou por aquilo. Mas já foi. Mas pelas pessoas. Mas é natural que há recusa. Porque não custa nada você sair de casa, você vai abastecer um carro, o cara está trabalhando a madrugada inteira. O que custa olhar para o frentista e dar bom dia? O porteiro dar bom dia? Tão simples, né? Mas aí tão significativo. Aí é onde entra um grande segredo da base familiar. O que destrói um comunicador é o ego. O jornalista tem um ego elevado? Quando isso acontece, é rápido para ele pegar. E eu já aterrei nisso. A grande sacada foi que eu tive uma esposa muito sábia, muito forte, uma base familiar construída muito fortemente, e ela sempre me trouxe para o meu lugar na hora certa. Já foi processado? Várias vezes. Mas nunca perdi um. Nunca. Até hoje não. Pode ser que eu perca aqui pra frente. Tem um especial? Eu gasto uma grana com advogado. É mesmo? Tem um especial? Doutor Lúcio, só o desconto. Tem algum especial que tu acha que... Agora o cara está me processando querendo 480 mil reais lá em Parnaíba porque eu mostrei ele dando um chute na cara de um médico quebrando o nariz dele. Ele disse que eu acabei com a carreira dele. Eu acabei. E ele era advogado. Eu acabei. Está lá o processo. Mas é assim. Esse é o... Os meninos todos se tremem quando falam em processo. Quando você faz alguma coisa, cara, eu vou te processar. Diz, tá bom, pois eu também te processo. Eu devolvo da mesma forma. Porque tudo hoje é processo. Eu vou te processar. Esse medo tu não tem? Eu tô com tanto, já peguei tanto. Quantos já? Tu conta? Eu tenho acho que eu já respondi mais de 30. É mesmo? Mais de 30, mais de 20. E a Meu Norte, ela te dá um subsídio muito bom. Quando é coletivo, né? A gente tem o Paulo, ele é incrível nisso. Ele proporciona a melhor estrutura. O Paulo, ele é muito, desculpa o termo, é muito foda nisso. Ele cuida. Ele disse assim, sempre ele fala, né? Os meus comunicadores, quem cuida sou eu. Tanto é que cada um trata direto com ele. Claro que o Urias é muito forte nisso e o Zé Osmando, né? De aconselhamento, de diretrizes. Mas ele sabe, ele sempre diz que ali não é máquina, cada um tem uma cabeça, cada um tem um jeito de pensar.
E é mais ou menos assim. E Yeldson, esse programa está muito feliz em lhe receber. Eu que fico muito feliz de poder bater um papo. Eu conheci um Yeldson muito bacana, um cara bem legal, que tem muitos assuntos ainda que as pessoas precisam conhecer melhor. Eu fico muito feliz. Qual foi a pergunta que eu não fiz que você gostaria de responder nesse programa? Se um dia eu gostaria de me aposentar, você não fez no jornalismo? E aí? Eu tenho muita vontade daqui a algum tempo ir embora, aprender outras coisas. América? Eu tenho muita vontade de aprender outras culturas, sabe? Mas, claro, não deixando o jornalismo. Eu penso que daqui a alguns anos eu vou acabar sendo correspondente em algum lugar por aí. Eu tenho muito essa vontade de conhecer coisas novas, sou muito curioso. E eu tenho preparado como eu te digo, eu sou muito focado lá na frente de planejamento. Eu estou preparado muito esse caminho. É um caminho duro. Oh, como é duro. E para encerrar, Yeldson, olhando para aquela câmera. Opa, deixa eu me preparar. Lá vem a porrada da entrevista. Uma pergunta que a gente faz para todos os comunicadores aqui, que ela é o seguinte: qual é a pauta da sua vida? A pauta da minha vida é minha família e felicidade. Eu acho que a gente perde muito tempo com coisas ruins. Eu aprendi, principalmente com tanta porrada que eu já peguei, que os problemas eles têm o tamanho da importância que nós damos a ele. Se a gente se preocupa demais com uma coisa, determinada coisa, ela se transforma num verdadeiro monstro. Dedique-se a fazer o bem, evite o mal. Se errar, se reerga. Aprenda. Todos nós somos passíveis de erro. Nós já erramos demais. Eu mesmo já errei muito em tudo que foi lugar. Mas eu aprendi muito nesses 38 anos e espero de alguma forma poder contribuir com um pouco dessa experiência para quem está chegando. Eu fui domingo na casa de um amigo e eu vi a menina dele pequena, ela me chamou de tio. Eu digo, putz, já sou tio, hein? Já sou tio, né? De Tio, chegar rápido. E eu acho que a pauta da minha vida é essa, sabe? É viver por elas, pelas duas que eu tenho, minha mulher e minha filha, não para elas. Existe uma diferença, na minha opinião. Eu acho que viver por é dar muito amor, tentar se encontrar, apesar de muitas vezes a gente acabar errando durante a vida, mas ter essa base familiar fincada que, tipo, não existe homem de sucesso ou um comunicador bem postado, na minha opinião, se ele não tiver uma base sólida em casa para poder produzir. Se você não tiver paz em casa, você não produz. Eu acho que para a mulher também é da mesma forma, acredito que seja, e para o homem também. Muito bem. É isso. E Yeldson, estou nervoso ainda, cara. Vasconcelos. Primeiro agradecer a todo mundo aqui, né? É muito bacana. Queria eu ter na época a oportunidade de ter um curso desse, para poder aprender. Mesquita passou aqui, Carol Porto passou por aqui. Pouca gente sabe, eu fiz biologia 2 anos. Eu passei na Universidade Estadual para biologia, fiz 2 anos, desisti que não era o meu rumo. O negócio era outro. Tanto meu pai falar que eu tinha que ter, e não sou formado academicamente, infelizmente, mas ainda pretendo fazer. Aí fiz direito, com 1 semana desisti, também não era... Comecei comunicação aqui, marketing e jornalismo, mas é muito complicado para quem está do outro lado da câmera, porque você sempre vai estar chocando o pensamento de um jeito ou de outro. Eu digo, resistir, não vou uma briga, já tenho demais. deixa eu. Isso é muito bom, essa oportunidade. E se vocês tiverem uma oportunidade na vida, eu acredito que se a gente usasse mais essa palavra chamada oportunizar, talvez a gente tivesse uma realidade diferente. Se você tem a força de poder fazer algo por alguém, faça, que vem em dobro. Muito bem, Vida de Repórter fica por aqui. Eu que agradeço. Yeldson, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, foi muito bom. Um presente isso aqui, viu? Ô, cara, que bom, que bom. Quando é que sai? Em breve. Tá na fila. Tá na fila, então Você tá respeita a fila. Eu respeito, tá de boa. Tá na fila. Me manda um briefzinho antes, né? Só para eu dar uma olhada. Claro. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Espero que tenham gostado também. Muito bom. Vida de Repórter fica por aqui. A gente volta com outro comunicador aí em outro momento para conversar sobre comunicação e sobre a vida. Eu vou lhe levar pro programa. Ah, garoto.